Shalom Aleichem, está entrando no seu lar mais um programa Renovando a Esperança. Este programa, como todos sabem, é voltado para as profecias bíblicas e tem como objetivo apresentar Yeshua, Jesus, como única esperança de salvação para a sua vida. E hoje o programa está excelente. Vamos falar sobre evidência do fim dos tempos e vamos mostrar também algumas imagens sobre os acontecimentos que evidenciam o final dos tempos. Então não saia daí. É o tempo que eu te dou para que você comunique aos seus colegas, aos seus vizinhos, ok? O nosso site, para você que quer entrar em contato conosco, está aparecendo aí no seu vídeo, no seu monitor, que é o www.impactodaprofecia.webnode.com.br. Entre lá, tire as suas dúvidas. Tem também o nosso e-mail lá no site, vocês vão poder observar. E lá mesmo você pode nos enviar a sua pergunta em questão da profecia bíblica, ok? Aproveitando e mandando um abraço para todo o Brasil que nos assiste. Você do Nordeste, do Sul do país, Sudeste, Norte, Sul, Leste, Oeste. Um grande abraço para você. Você do interior da Bahia, de Salvador, a capital, e Feira de Santana também. É claro, a sua audiência. Nós contamos com você em toda a programação. Que o Eterno continue te abençoando mais e mais. Também vê as notícias que está lá sempre em nosso site, falando também sobre os acontecimentos. A coisa no Oriente Médio não está muito boa, nós sabemos. Nas semanas passadas, o grupo Hamas lançou mais de 100 foguetes em Israel. O exército israelense promete que vai reagir e revidar. Então, vamos orar pela nação de Israel, pelo povo judeu, que é um povo muito perseguido. E a igreja de Yeshua precisa estar orando pelo povo escolhido de Deus. E por Jerusalém, porque no Salmo 122, a palavra do Eterno diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, é orando pela paz de Jerusalém que o Eterno prosperará a sua vida, ok? E hoje nós vamos falar sobre a mensagem Evidência do Fim dos Tempos. Como eu havia falado antes, você vai descobrir se estamos ou não estamos vivendo os últimos dias como os profetas bíblicos falaram, ok? Então, começando a nossa mensagem de hoje, vamos aos slides. E preste bastante atenção no que vai ser falado aqui, ok? Eu creio que o Eterno vai abrir o teu entendimento para que você, então, possa conhecer as profecias bíblicas. E você tire as suas dúvidas, tire a sua conclusão, chegue à sua conclusão você mesmo, ok? Vamos aos slides e veja o que a palavra do Eterno diz. O impressionante cumprimento das profecias em nossos dias. Já podemos observar a sombra do cumprimento das profecias. Ok? Então veja aí as primeiras imagens. Vamos ler um texto da palavra do Eterno que diz lá que o fim dos tempos que estamos vivendo já são evidência em nossos dias. Será mesmo verdade que estamos vivendo naquele período chamado pelos profetas bíblicos de fim dos tempos? Evidência número 1. Vamos lá. A área moral. Olha o que diz a palavra do Eterno. Lucas 17, 28, 30. Diz assim: como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 13. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ok? Veja mais o que diz Jeremias 23, 14 sobre isso. Mas os profetas de Jerusalém
Vejo uma coisa horrenda: cometeram adultérios e andaram com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se converteram da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Veja o que o profeta Jeremias disse, né? Então a maldade tem se alastrado totalmente na área moral. E hoje, com a mídia secular aí promovendo isso mais e mais, a família está sendo, pouco a pouco, sendo destruída, ok? Então, o primeiro sinal foi na área moral. O segundo sinal, vamos às imagens, é na área ambiental. Veja o que está acontecendo hoje no chamado aquecimento global. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes. E poucos homens restam. A terra está de todo quebrantada, a terra está de todo fendida, a terra está de todo abalada. A terra cambaleia como um bêbado e balança como a rede de dormir. O profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, teve a visão da terra, do que está acontecendo hoje, né? O terremoto que nós tivemos agora no Japão, melhor dizendo, tsunami, que são megas terremotos, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Isso é o porquê está acontecendo tudo isso. É um castigo do Eterno sobre a humanidade que rejeitou a então palavra de Deus. Continuando aqui, só prevalece o perjurar, o mentir e o adulterar, há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Também aqui o profeta Oséias falou sobre isso, ok? Então nos últimos dias está acontecendo infelizmente isso. O aquecimento global é um castigo que Deus está mandando sobre o planeta Terra, porque a própria natureza geme por causa da maldade do homem. Ok? A ganância, o dinheiro. Estados Unidos nós sabemos que é o maior poluidor do mundo, né? Os gases que ele tem jogado na atmosfera. Então, isso tudo leva a humanidade a um castigo. Deus usa a natureza para castigar a criatura. Isso está descrito na palavra de Deus em maiores detalhes, ok? Veja o que diz mais a palavra de Deus sobre o aquecimento global. Apocalipse 11:18 diz assim: então veio a tua ira, a de Deus, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. É o que eles estão fazendo hoje. Até quando lamentará a terra? Veja só. E se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que nela habitam, perecem os animais e as aves. Jeremias 12:4. Então, por causa da maldade do homem, o planeta Terra está perecendo. Quando o homem pecou, a Bíblia deixa bem claro que o planeta Terra foi afetado. Produziu espinhos e cardos. A Terra não era desse jeito. A Terra era um estado perfeito antes da queda do homem, no período em que Deus fez tudo perfeito. Ok? Então, veja só o que diz mais a palavra de Deus. E veja as imagens por você mesmo. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte, quão grande. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Apocalipse 16:18 e 20. Veja só as primeiras imagens. Isso foi o que foi previsto na Bíblia. Tsunamis, como Katrina, é o que está ocorrendo hoje. Hoje a Terra foi movida 26 centímetros da sua órbita. Você pode observar. E sobre a terra haverá angústia das nações. Presta atenção aqui no que Yeshua falou na sua primeira vinda. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Isso aqui Yeshua estava prevendo os acontecimentos modernos e os que estão por vir no futuro. São tsunamis terríveis. Veja o que a revista Veja, uma revista secular, está anunciando. Aquecimento global, os sinais do Apocalipse, impressionante.
Até uma revista secular está prevendo o então acontecimento de hoje, né? As revistas não só cristã, mas as revistas secular também, que é o caso da Veja, né? Diz aqui mais aqui, olha só as imagens, o que é que diz? O degelo dos polos nunca foi tão violento. Ciclones agora açoitam o Brasil, chegando no Brasil. Os desertos avançam rapidamente. O nível dos oceanos ameaça cidades. O mar vai aumentar 6 metros depois que os gelos derreter por completo. A Terra no limite. Já estamos arrancando do planeta mais do que ele pode nos dar. O contra-ataque da natureza, novos vírus e epidemias. É claro que vai surgir novos vírus. O planeta pede socorro. O que é que a palavra do Eterno diz? Que o planeta geme, né? E muitas pessoas dizem que o Brasil é seguro, que ele não está posto em cima de placas tectônicas. Leia a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a terra em peso vai cambalear como um bêbado e como rede de dormir. Então, para você, geólogo, que não crê na palavra de Deus, comece a crer, porque vai chegar um momento que vocês vão ver essas evidências diante dos vossos olhos, ok? É cumprimento profético. E os acontecimentos que hoje está diante dos nossos olhos vai levar à preparação do palco apocalíptico para que então venha cumprir por completo. Nós estamos vivendo no chamado palco pré-apocalíptico, ok? Não estamos vivendo ainda o apocalipse. Vamos evidenciar, aliás, estamos evidenciando sinais que preparam este palco, ok? Tudo vai acontecer num momento específico. Então, vamos às imagens do que está acontecendo hoje com a natureza. Continuando então aqui. Olha o que a revista Veja diz mais à frente, né? Sobre o aquecimento global. O planeta pede socorro, aquecimento da atmosfera, florestas destruídas, escassez de água limpa, derretimento das geleiras, extinção dos animais. Tem mais. Uma nuvem de poluentes cobre metade da Ásia, onde vive 1/5 da humanidade. A vingança da natureza. O efeito estufa já derrete as geleiras. 1 bilhão de habitantes da Terra não tem água potável e 2/3 das florestas foram destruídos. Qualquer coisa, lê Apocalipse do 6 ao 19. Olha a revista Galileu. O aquecimento global é pior do que você imagina. Muito pior. Você não tem ideia. A revista Super, o fim do mundo começou. Li a revista Super recente e o tema foi Apocalipse, sobre a área tecnológica. Na área tecnológica, veja só, 3 proezas da besta, impossíveis de serem realizadas há 50 anos atrás. Tire a sua conclusão você mesmo. Primeira proeza, olha o que diz o Apocalipse 13:13. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Este aqui é o falso profeta, que vem com o anticristo, ok? Olha o que é que diz aqui. Prova. Hoje já é possível se fazer fogo descer do céu através de armas nucleares. Olha aí o que as armas nucleares diz. Lá em Joel, capítulo 2, a palavra do Eterno diz: farei colunas de fogo, colunas de nuvens. Fala de armas nucleares. Segunda proeza, olha o que diz. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem, à estátua da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vamos à prova. Hoje já está se construindo androides inteligentes, robôs, que podem até mesmo substituir os donos de escritório. Vamos às imagens dos próximos androides. Olha aí, androides inteligentes. Nós estamos vivendo a era dos androides. Acadêmico japonês cria androide gêmeo. Tóquio, um acadêmico japonês, presta bastante atenção aqui, criou um androide à sua própria imagem. O robô chamado Geminoide retransmite as palavras do dono e um dia poderá estar em salas de reunião representando pessoas ausentes e interagindo com outros seres humanos. Acredita Hiroshi
Guru, do Laboratório ATR de Robótica Inteligente e professor da Universidade de Osaka, no Japão. Sensores simulam respiração, movimentos labiais quase realistas e reações normais de seres humanos, como piscadelas. Os androides também se mostram incomodados quando alguém pressiona o dedo na cara dele. Com um controle remoto, ele pode fazer o robô mover o pescoço e as mãos de uma forma mais humana, ok? Olha aí a fonte, que é estadão.com.br. Né? Terceira proeza, presta bastante atenção aqui no que diz, e aqui vou falar um pouquinho sobre o controle total. O que é o controle total? Você já ouviu falar da marca da besta, eu tenho certeza. E hoje todos sabemos que o dinheiro está rumo a ser obsoleto e uma tecnologia vai substituir o dinheiro, ok? Então, veja o que diz o Apocalipse 13, 16 e 17. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha aí o controle total. O que há 50, 100 anos atrás era impossível, hoje está diante dos nossos olhos. Através de telefone, internet, televisão, via satélite, o mundo se tornou um. Hoje você pode falar diante de uma câmera para o mundo inteiro. Então, brevemente se levantará um governo mundial que vai ditar as regras da humanidade e o mundo vai segui-lo. Então, hoje já é possível o mundo se tornar um através dos veículos de comunicação. E brevemente o dinheiro sairá e entrará uma espécie de dinheiro eletrônico ou cartão magnético, um dinheiro eletrônico, o qual as pessoas vão colocar na mão direita ou na testa e vai ser lido por um simples scanner portátil. Hoje os bancos 24 horas já está chegando essa tecnologia, nas padarias, nos postos, tudo. Já tem lugar que não aceita mais cheques, estabelecimentos não aceitam mais cheques, alguns estabelecimentos, ok? Então, vamos às imagens do controle total e veja como as câmeras de vigilância estão sendo colocadas hoje para o funcionamento. Satélites espiões no espaço, que vão controlar torres de celulares, tudo que nos hoje traz conforto, amanhã vai acabar a privacidade do homem. Olha aí, já o comprimento da, então, marca da besta, nós podemos ver uma sombra desse comprimento, que vai ser implantado na mão direita ou na fronte, né? Olha aí, um chip hoje já pode ser colocado na mão. Olha só essa notícia, estão de olho em você. Câmeras, satélites, computadores e até um chip implantado sobre a pele compõem a rede global para espionar as pessoas. A novidade é que isso também ajudou a melhorar a vida. Revista Veja. Veja só, chegou ao mercado americano uma novidade que parece saltar das telas de cinema para a realidade. É um chip de computador chamado Digital Angel, anjo digital em inglês. No tamanho de uma moeda de 1 centavo, ele pode ser embutido num relógio de pulso, numa fivela de cinto, na argola de um brinco ou, numa hipótese mais surpreendente, ser implantado sobre a pele de uma pessoa, onde passa a funcionar por anos a fio, alimentado apenas pela energia gerada pelo próprio corpo. O chip envia e recebe sinais eletrônicos que podem ser captados por um satélite. Por meio desse sistema, é possível rastrear e localizar uma pessoa em qualquer lugar do planeta. O chip também registra os sinais vitais do usuário, como batimento cardíaco e pressão arterial. Ou seja, se uma pessoa estiver para dar um ataque cardíaco, digamos que 30 minutos antes, esse sistema vai enviar um sinal para o hospital por sua vez enviará a ambulância e a ambulância vai chegar muito antes da pessoa ter uma parada cardíaca. A pessoa vai ser medicada, levada para o hospital imediatamente e lá vai constatar que a pessoa de fato teve um início de uma parada cardíaca ou um infarto.
ok? Isso vai ser algo assim que a humanidade vai adorar, é algo que a humanidade vai amar. Então, o anticristo vai eliminar todos os sistemas existentes até aquela época, isso no futuro próximo, e é claro, Daniel 8:24 diz que ele vai eliminar todos os sistemas e implantar o seu. Então, qualquer coisa, lê Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, a partir do verso 23 em diante. Fala do sistema do anticristo e como o anticristo vai dominar o planeta Terra. Compare com Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16 e 17. Ok? Vamos prosseguindo aqui então. Aqui a reportagem. Vamos falar um pouquinho mais sobre o anjo digital, que ele poderia fazer. Na internet, os sites oferecem serviços e informações úteis. Em troca, pedem dados dos usuários para identificar seus hábitos e lhe fazer ofertas cada vez mais personalizadas. Veja só o que as câmeras de hoje estão fazendo. Aqui essa moça foi passada por um teste, onde ela sai pela manhã de casa, imediatamente ela vai para a academia, as câmeras conseguem filmar. Aqui tem os minutos e horas, você pode conferir em casa. No caminho para a faculdade, ela é monitorada também, sem saber, pelas lentes de fiscalização de trânsito. Na faculdade, onde ela fica a tarde toda, há câmeras nas entradas, nos corredores e nas escadas. Hoje os governos vão implantar cada vez mais câmeras nas grandes capitais e grandes cidades. No fim da tarde, sua imagem é novamente captada pela fiscalização de trânsito, na caixa eletrônica ou na loja de conveniência. Também está nas lentes de uma câmera. Veja que no automóvel ela está sendo também filmada. No shopping, seus passos são acompanhados, nos corredores, nas lojas e no cinema. De volta para casa, a estudante volta a ser flagrada pelas lentes do sistema de segurança do seu prédio. Ok? Então esse é o controle total que brevemente será implantado. Imagine, brevemente o dinheiro ser obsoleto e as pessoas poderem andar tranquilo nas ruas. Quero dizer a vocês que o crime brevemente vai ser eliminado, mas por certo tempo. Quando esse sistema da nova ordem mundial for implantado e o sistema globalizado chegar ao seu auge, então as pessoas poderão sair tranquilamente de suas casas, porque não vai haver dinheiro. Como os ladrões irão roubar se o dinheiro não existirá mais? Então, pessoas farão filas para receber esse sistema da marca da besta e fazer parte do controle total. Porém, o que as pessoas ainda não receberam esse sistema hoje é porque ainda o primeiro tempo de Deus não chegou, porque sabemos que tudo vai acontecer em relação às profecias bíblicas num determinado tempo que o Eterno então decretou. E segundo lugar, porque as pessoas, como vi num programa recente, não querem perder a sua privacidade para ser monitorada ou rastreada 24 horas. Mas brevemente isso ficará fora de questão, ok? Então, evidência número 4. Vamos às imagens. Na área política, a Bíblia nos dá um sinal claro e evidente. Israel, o alvo número 1 de Satanás. Para Satanás provar que Deus é um mentiroso, basta ele fazer uma simples coisa, eliminar Israel. Ok? A Bíblia diz que Israel fará proezas, Números 24, 18. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e juntai-vos para ali, ó Senhor. Faze descer os teus valentes, suscitem-se as nações e subam o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. Israel fica cada vez mais sozinho neste mundo.
Como vocês podem ver, os profetas já anunciaram isso centenas de anos de antecedência e hoje está diante dos nossos olhos. Hoje, politicamente, só tem do lado de Israel Estados Unidos. Mas, brevemente também, isso ficará fora de questão, porque a Bíblia diz todas as nações da terra. Isso inclui o Brasil, isso inclui os Estados Unidos, enfim, Israel ficará sozinho, ok? Veja o que diz mais. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho entre as gavelas, e eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. Isso fala da poderio militar que o Eterno faria de Israel nos últimos dias. E isso é o que faz de Israel, de Jerusalém, ser um cálice de tontear, porque os seus militares não são facilmente intimidados. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, que foi o maior guerreiro e líder militar. E a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Não haverá fraco. O mais fraco de todos os militares serão como Davi. Davi foi o maior líder e guerreiro militar de Israel. Então, o mais fraco dentre os soldados de Israel hoje e no futuro será como Davi, ok? Zacarias 12, 8, você pode conferir. Veja só as imagens sobre Jerusalém que você poderá tirar, então, a sua conclusão. E naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E assim tem acontecido guerra após guerra. Todos os inimigos de Israel têm atacado e saído com total derrota, porque o Eterno tem defendido Israel. Eis que vem um dia do Senhor, pois eu ajuntarei todas as nações para a guerra contra Jerusalém. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando pelejou no dia da batalha. Isso se dará, então, no Armagedon. Veja o que acontece hoje diante dos nossos olhos. As revistas seculares trazem a seguinte manchete: Oriente Médio, atenção permanente. Parece um conflito que não terá fim. O desafio de Israel, a revolta palestina, o ódio que mata, a aposta no futuro. Vários acordos têm sido feitos, mas não têm levado a nada. Oriente Médio, o terror árabe aumenta a cada dia. Guerra ao terror foi o que então o ex-presidente Bush declarou em 2001, após a sua nação ter sido atacado por boigues. Veja só, o profeta do terror, que é Osama Bin Laden. Vamos mais imagem. O império vulnerável. Né? Os americanos prometem acabar com os países que abrigam terrorista. A perícia dos pilotos suicidas. O Ocidente versus Oriente. O choque de civilizações. Qualquer coisa, leia lá Daniel, capítulo 8. Ok? Porque lá você vai poder tirar as suas dúvidas. Lá fala de um bode atacando-se com um carneiro e quebrando as duas pontas. Isso significa que o Ocidente seria atacado pelos ismaelitas, que simbolizam hoje os árabes, e assim o Ocidente declarou guerra ao terrorismo, ok? E isso vai levar logo ao Armagedon, porque todos os preparativos levam a isso, ok? Vamos às próximas imagens aqui. Veja as imagens. Todo país que apoia Israel, os países árabes são contra, queimam bandeira, como é o caso dos Estados Unidos. Veja aí as imagens por você mesmo, queimando a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. E aquele ataque terrorista foi por apoiar, porque os Estados Unidos, como um país cristão apóstata, claro, apoiou Israel. Veja, olha o que a notícia da revista secular Veja anunciou. Apocalipse ao vivo. Na primeira guerra pós-moderna, telespectadores de todo o mundo acompanham os bombardeios à capital do Iraque. Foi a segunda guerra contra o Iraque em 2003. Iraque, o relógio do Apocalipse. Ali foi onde tudo começou e também onde tudo vai terminar. O sexto anjo tocou a sua trombeta e vi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E aqui eu quero deixar bem claro, lá no rio Eufrates, que desde o início que ele existia,
que foi quando Deus criou o Jardim do Éden. A Bíblia fala de 4 rios e entre eles está o Eufrates. O rio Eufrates, ali naquela região, está 4 anjos destruidores que estão presos, preparados para ser solto na hora, tempo e ano. Então eles já estão preparados. Quando eles forem soltos, vai acontecer uma guerra que vai matar a terça parte dos homens. Claro que a Bíblia ela fala o tipo de armas que serão usadas nessa guerra futura, ok? Então, primeiras imagens do rio Eufrates, veja por você mesmo. O grande rio Eufrates começa a se secar. Veja aí, eu nunca mostrei essas imagens aqui, mas hoje estou mostrando a vocês. O rio Eufrates é um dos rios mais antigos do mundo, se não mais antigo, e já começa a se secar. Preste bastante atenção, eu quero a imagem novamente, para quem não viu possa tirar suas conclusões. Esse é o rio Eufrates. Quando ele se secar, vai acontecer que todos os exércitos do mundo vão marchar para o Armagedon. E lá vai se dar a grande guerra da história, onde Cristo precisará descer do céu e dar fim ao anticristo e aos seus exércitos. Ok? Hoje, todos os armamentos, aviões de combate estão sendo desenvolvidos e brevemente vai cumprir esta profecia. Então, veja só as imagens dos anjos, né, e dos demônios que levarão os reis a lutar em Meguido. E foram soltos 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E aqui menciona quanto da população mundial morrerá, a terça parte dos homens, ok? Mais de 200 milhões pelas estatísticas atuais, ok? E essas são as armas pelo qual vai ser morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Fogo, fumaça e enxofre fala de armas nuclear, ok? O que faz a arma nuclear? Quando ela explode, dá-se uma grande coluna de fumaça, e nessa coluna de fumaça, uma onda de radiação, começa então a derreter tudo pela frente, seres humanos, tudo desintegra. Então, esse é o poder das armas nuclear de hoje. Em Mateus 24, verso 22. No verso 21, ele falou de uma grande aflição que viria sobre o planeta Terra. No 22, ele fala que se aqueles dias não fossem encurtados ou abreviados em algumas traduções, nenhuma carne se salvaria. Ok? Então, armas nuclear. Nações que já possuem armas nucleares, veja aí o risco. Entre elas está Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França, China, países próximos do rio, da região do rio Eufrates, do Golfo Pérsico, Oriente Médio, né? Paquistão, Índia e Israel. Hoje, o presidente Mahmoud Ahmadinejad, este homem aí que você está vendo, tem falado constantemente que vai destruir Israel e eliminá-lo da face da terra. Seu maior desejo é possuir armas nucleares. Este é mais um país vizinho do rio Eufrates. É o Irã, que era a antiga Pérsia. Oráculo acerca de Babilônia. Babilônia é o Iraque de hoje, o moderno Iraque, ok? Veja o que diz aqui em Isaías capítulo 13. Quero que você acompanhe em casa, veja aí. Oráculo acerca de Babilônia. Eis um tumulto sobre os montes, como de uma grande multidão. Eis um tumulto de reinos de nações congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Em Isaías 13, 1 e 4 você pode ver isso aí. A queda de Saddam. Saddam está no alvo, ele foi o alvo da guerra dos Estados Unidos em 2003. Guerra por um fio. As revistas já anunciam que o Oriente Médio é um barril de pólvora. Pois eis que suscitarei e farei subir contra a Babilônia. Lembre-se que a Babilônia, como eu falei antes, é o atual Iraque. Uma companhia de grandes nações da terra do norte, e pôr-se-ão em ordem contra ela. Dali será ela tomada. As suas flechas serão como as de valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. Jeremias 50,
9. Na terra há estrondo de batalha e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em objeto de espanto entre as nações. Jeremias 50, 22 e 23. Portanto, cairão seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão destruídos naquele dia, diz o Senhor. Ao estrondo da tomada de Babilônia estremece a terra, e o grito se ouve entre as nações. Veja por si mesmo o que aconteceu na guerra do Iraque. Os homens caíram nas suas praças, os jovens também. A guerra sangrenta de Saddam. Saddam não se arrependeu, não se rendeu, não aceitou o que foi imposto pelo presidente Bush e acabou levando uma guerra total sobre a sua nação. A Isto É também, publicou o artigo intitulado Guerra, as consequências para o Brasil e para o mundo. Hoje qualquer conflito afeta o mundo todo porque o mundo está em processo de globalização, ok? Veja só, o que diz a Veja também, qualquer coisa, qualquer conflito mexe logo com petróleo, nós sabemos, Vamos às imagens do que a Veja mostrou. Petróleo, uma arma decisiva na guerra. É o que o presidente hoje do Irã está ameaçando fazer. A Veja também publicou o artigo intitulado Impacto da Videoguerra. E vamos para a evidência número 5, que é na área militar. Na área militar diz assim: por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Ok? Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Preste bastante atenção aqui. Apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e ser-lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E a língua se lhes apodrecerá na boca. Zacarias 14, 12. Prova disso, isso se refere a armas nucleares. Ok? Olha aí, tire a conclusão você mesmo, a poeira radioativa foi o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Ok? Nós vamos chegando ao final do nosso programa. Eu creio que esse estudo, que essa mensagem tem impactado o seu coração. E nós vamos deixar, então, para concluir essa mensagem no próximo programa. Você já pode ter uma noção do que está hoje acontecendo no meio político, militar e no câmbio climático. Isso levará à ira de Deus sobre as nações porque rejeitaram a palavra do Eterno. Ok? Então, eu peço a vocês que mais e mais abram o seu coração para o Eterno, somente em seu Filho, Yeshua, que nós o conhecemos como Jesus Cristo, é que pode haver salvação e esperança para a sua vida. Vamos levar a mensagem de salvação e de esperança para este mundo tão aflito e cheio de caos, ok? Entregue a sua vida a Yeshua, somente através dele você pode encontrar salvação e esperança para a sua vida, ok? Vamos orar. Não tem nada melhor do que fazermos uma breve oração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você que nos assiste em todo o Brasil e no exterior. Querido e soberano Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus, te pedimos, ó Pai, que Tu venha abrir os nossos entendimentos mais e mais para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Te pedimos que Tu age em nosso coração, em nossa mente. Te pedimos, ó Pai, que Tu venha dirigir as nossas vidas e que nós podemos seguir os passos de Jesus, porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Também, ó Pai, abençoa todos que nos assistem do outro lado do mundo, por esse Brasil afora, que o Senhor possa abençoá-lo mais e mais, que o Senhor possa visitá-lo nesse exato momento. Você aí de São Paulo, do Nordeste, que está agora orando conosco, receba agora a visita do Eterno, através do seu Espírito, porque Yeshua disse que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Oramos por cada líder de congregações, de igreja, oramos pela Tua igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, oramos pela nação de Israel, ó Pai, oramos pelos judeus espalhados pelos 4 cantos da terra. Te pedimos que haja paz em Jerusalém,
Te pedimos que tu proteja os habitantes de Jerusalém, como tu prometeu na tua palavra. E assim oramos a ti, em nome e para a glória de Yeshua. Amém. Estaremos de volta no próximo programa, concluindo então esta mensagem neste mesmo horário, ok? Convide os seus vizinhos, seus amigos. Creio que você vai ser ricamente abençoado. Um shalom para todos vocês aí que nos assistem, no Brasil, afora e no exterior. Que o Eterno te abençoe mais e mais. Shalom e te aguardamos no próximo programa.